Olá, pessoal. Estamos aqui voltando ao vivo. E vocês já conseguiram entrar novamente? Construforte Imóveis já entrou. Alguém mais, pessoal? Só alguns problemas que ao vivo podem surgir, mas ninguém está isento, não é mesmo? Oi, Luiz. Vamos lá, tá me ouvindo melhor agora? Muito melhor. É, bom. Eu acho que é o aparelho mesmo, a Gabi me deu um toque ali. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar, vou reiniciar rapidinho aí e a gente continua. Então, pessoal, vamos entrar novamente. Nós estávamos aqui com 8 pessoas. Agora o Josiel Santos entrou. Lipe. Vamos lá para a gente começar a falar sobre a nossa live. Como se planejar para comprar casa própria. Perfeito. Vamos lá então, gente. Posso começar, Lu? Sim, pode começar, Luiz. Maravilha. Tá, então novamente eu quero agradecer, né, para quem tá chegando aqui agora. A gente começou e tivemos que interromper, estamos começando novamente. Então eu sou grato pelo convite em estar aqui, poder contribuindo com a Lu, com a sua audiência. Espero que hoje realmente nós possamos, né, ajudar você que deseja comprar a casa própria, a sua primeira casa ou seu segundo imóvel, enfim. Realizar o tão famoso sonho da casa própria, né? Então, eu sou a imagem e semelhança do Deus vivo, eu sempre gosto de me apresentar, né? A quem eu sou e com que eu trabalho. Então, eu trabalho na área de finanças e investimentos. Eu ajudo você que deseja organizar a sua vida financeira e realizar os seus sonhos financeiros, suas metas financeiras, como comprar sua casa, render mais o seu dinheiro, enfim. É sobre isso que eu trabalho e o que eu te ajudo, tá bom? E isso que nós vamos falar hoje aqui, né, faz parte do planejamento financeiro, tem a ver com finanças. Então, eu me deparo com isso. As pessoas chegam até mim e falam, por exemplo, Luiz, eu tenho um desejo de comprar minha casa própria. Né? O que eu devo fazer? Como é que eu trabalho isso? Então, antes de responder diretamente, né, que a gente vai abordar aqui vários assuntos, vários tópicos, na verdade, a respeito desse assunto, é importante saber sempre o porquê. Eu gosto sempre de começar com a seguinte pergunta. O porquê eu quero comprar a casa própria? O porquê você que está nos assistindo deseja realmente ter uma casa própria? Nós sabemos que isso é um sonho do brasileiro, né? Nós temos muito apego ao bem material, né? Até a casa, o carro. Geralmente a pessoa compra o carro primeiro e depois a casa, né? Mas enfim. Então, você para começar a fazer essa pergunta, por que eu quero realmente ter a minha casa própria? É porque realmente eu preciso, né? Pode parecer muito óbvio, mas é interessante saber a sua motivação. Ou é porque todo mundo fala que eu tenho que ter, né? A gente vai discutir um pouco mais disso e ver se realmente faz sentido ou não você ter a casa, em que momento ter, já dando uma antecipada aqui. Então, responde para você, né? A Lu falou no comecinho, quando a gente estava iniciando. Pega papel e caneta e faz essa pergunta. Por que você quer realmente essa casa própria? Tá? É porque fulano falou que você deveria ter? É porque realmente você entende que é o seu momento ideal, né? De fase de carreira, de vida? Ou é só para preencher um ego e dizer para os outros, eu tenho uma casa própria? Porque tem muitas pessoas que elas se sentem ofendidas, por exemplo, quando
olham para ela e de repente ela tem determinada idade, determinado tempo de trabalho e fala assim, mas nossa, você não tem a sua casa própria ainda? Até quando? Como se devesse satisfação realmente para as outras pessoas. Então, E eu a acho que gente começar... vê. Pode complementar, Lu. Não, então, o que eu ia comentar é que a gente vê muito isso, assim. Às vezes, o que a gente vê é que as pessoas medem, vamos dizer assim, a, a competência ou o sucesso da outra pessoa por meio de se ela tem ou não a casa própria, né? Quantas vezes você ouve assim, e aí, você mora em tal lugar, mas e aí, lá é seu? Assim, parece até um pouco invasivo, né? Então, realmente, né? Realmente é um sonho, né? Que faz parte de nós, todos brasileiros, né? Faz parte até de, né? Eu já ouvi alguns autores falarem que isso hoje é até considerado assim como item de qualidade de vida, enfim. Mas é muito bom a gente estar aqui, né? Nessa live para esclarecer o que o Lewis está falando. É o seu momento, né? É o seu momento, porque em qual momento é melhor você adquirir, de que forma é melhor você adquirir. Enfim, Luiz, continua aí que está muito bom. Perfeito. Então, assim, você complementou muito bem, foi bem cirúrgica nisso, né? Às vezes a gente se preocupa mais pelos outros do que por nós mesmos. E é muito comum as pessoas entrarem, né, em uma dívida, por exemplo, que às vezes não tem condição de pagar, só para dizer, eu tenho a minha casa própria, eu tenho tal idade, conquistei a casa própria, como se fosse um limite, não. Com 30 anos, você tem que ter a sua casa própria, já está com a carreira formada, tudo mais, pós-graduada, com um baita salário. Não, peraí. Cada um tem o seu tempo, né? Então, não queira realmente fazer isso por conta dos outros, mas por conta de você mesmo. Seja você solteiro, ou você casado, por exemplo, que está namorando, que tem esse sonho de realizar isso com a família. Então, basicamente, é isso. Então, é realmente uma boa reflexão, né? Por que ter uma casa própria, né? É isso que a gente está fazendo nesse momento. E depois que, né, a gente consegue pensar sobre isso, então, quando ter essa casa própria, né? Qual seria o momento ideal? E aí, Luiz? A grande pergunta aqui, né, a grande questão é o famoso depende, né? Acho que não tem uma resposta pronta para todas as coisas. É o que eu gosto de abordar, né, e vou usar até uma experiência pessoal, também falar alguns casos de alunos, né, de mentorados que eu atendo também, de atendi. Eu falo o seguinte, em que fase de vida você está? E aí eu vou usar algumas situações aqui, por exemplo. A pessoa, ela é casada, ela é solteira, ela trabalha por conta, né? Um empreendedor, uma empreendedora, um profissional CLT, funcionário público. Então, eu vou usar alguns perfis aqui, tá? Eu vou usar até o meu próprio exemplo, né? Eu estou com 31 anos hoje. Então, o que acontece? Eu tenho casa própria, né? E também tenho casa de aluguel. E fundos imobiliários, que é uma coisa que a gente vai abordar aqui também. Só que eu recomendo sempre a pessoa, no momento que ela está começando a carreira. Então, vamos começar numa fase da pessoa que está começando a sua carreira. Imagine lá um jovem, com seus, sei lá, 16, 17, 18 anos ali, tá? Começando a sua carreira. Eu não recomendo a pessoa comprar um imóvel porque ela está, além de ser nova, às vezes não tem tanta maturidade assim, ela está começando a carreira dela. Né? E o que acontece? É muito comum, eu vi vários casos como esse. A pessoa fala assim, não, eu quero ter minha casa logo, justamente por conta daquela questão da pressão social, né? Aí ela faz o quê? Ela vai, faz um financiamento, por exemplo, né? Que aperta ali para comprar a casa, e ela fica um tanto retida. E com medo, por exemplo, vamos pegar um caso de um CLT, com medo de ser desligada do trabalho, por exemplo, né? Porque ela tem preocupação em pagar a casa, ou de testar uma outra carreira, uma outra oportunidade, em uma outra cidade, num outro estado, às vezes num outro país, né? Numa outra empresa, vai que não dá certo, aquela famosa crença, outro dá um certo pelo idoso, essas coisas que acabam barrando a pessoa. Então, o que eu acho interessante, mais inteligente, do ponto de vista financeiro, dizendo que até que é a minha opinião, tá? E aí você faz o que é melhor para você, não tem certo e errado, mas eu acho que é uma coisa que pode trazer mais liberdade para você. Você alugar num determinado momento, falando especificamente dessa pessoa que está começando a carreira, alugar até uma casa mais perto do trabalho, né, que está mais perto, vai ficar preso, não tem uma briga
faz aí casa, aí eu acho que mais comprar de fato que pode. Agora, sei lá, está numa fase diferente, está casado, né? Fala que Então, realmente são muitos pontos a se considerar, né? E realmente a gente precisa ter bastante consciência desse momento, né? De quando fazer aí um financiamento, né? Ou se é melhor comprar, se é melhor alugar. Realmente a gente precisa considerar todos esses pontos, né? Falando um pouquinho mais, Luiz, sobre é melhor comprar ou alugar a casa, no seu ponto de vista, o que você vem vendo nesses últimos, né, nesses últimos anos, se está compensando a gente comprar ou a gente alugar a casa? Porque antes os economistas falavam bastante sobre isso. Eles falavam se é melhor você alugar uma casa do que comprar, porque se você somar os custos de um e do outro, o aluguel ele sai em vantagem. O que você pensa sobre isso? essa é uma questão bem polêmica, né? Que a gente tem aí entre economistas, educadores financeiros, profissionais de finanças, corretores, enfim. Às vezes cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, né? Aí novamente fala, nossa, Ulisses, parece que você não é objetivo na resposta. Não, é que eu falo, realmente depende, tá? Mas via de regra, eu volto naquele caso lá da pessoa que está começando. Mas eu vou falar também, não só nas minhas palavras, mas trazendo dados, tá? Eu trouxe até uma informação aqui, uma notícia aqui, estou com ela aberta, né? Não consigo mostrar para vocês, mas eu posso até depois compartilhar, postar nos stories ou enviar para você. Eu estou com o índice IPESAP, né? Para quem é do mercado imobiliário, né? Sabe que esse é o índice que é utilizado para avaliar o custo dos imóveis, né? Residencial, quando você aluga, quando você compra. Então, eu peguei os últimos 10 anos aqui, tá? Então, de 2012 até 2022, né? Porque estamos em 2023, né? E aí não finalizou ainda. Olha só, aí, o que esse índice compara? Ele compara, se eu tivesse pego um imóvel residencial, né? Para você alugar, um imóvel, no caso de venda ou compra, a inflação, que é um indicador importantíssimo, o IGPM, que é outro indicador de inflação também, e o CDI, que é o indicador de investimentos. Resumindo a história aqui, pegando o total acumulado dos últimos 10 anos, uma pessoa que ela pegou um imóvel e alugou, ela teve um retorno total de 44%. Quem fez a venda, né, ela comprou e aí vendeu, enfim, teve um retorno de 49%, quase 50%, 49,7%. Já a inflação no período, ou seja, nesses 10 anos, foi de 90%. O que é a inflação, para quem não sabe aqui? A inflação ela é o índice oficial, né, que mede o aumento das coisas, ok? O preço das coisas. Só que é um índice que é um pouco vago, mas via de regra, tá? Só para simplificar aqui, ela mede a oscilação dos preços, tá? O quanto as coisas ficam caras ou baratas. Aí envolve alimentação, transporte, moradia, serviços, educação, ou seja, quando aumenta lá o preço da comida, né, do transporte, da gasolina, enfim, o preço do serviço, a inflação está nesse meio, é uma cesta de serviços e de produtos ali, com várias regiões e cidades do país, é feito um cálculo e divulga. Quando você ouve, por exemplo, a inflação está em 3%, teoricamente quer dizer o quê? Que as coisas aumentaram de preço em 3%. A inflação caiu 0,5%, as coisas caíram de preço, né? Só que não é bem assim na prática. Algumas coisas caem, outras sobem. Então, é um pouquinho mais detalhado de fazer esse cálculo. Mas simplificando aqui, é o quanto as coisas ficam caras ou baratas. Então, a inflação foi de 90%. O que isso quer dizer? Que se você realmente comprou um imóvel, durante esses 10 anos, esse imóvel não pagou a inflação. Ou seja, você não teve um ganho real. Muito pelo contrário, você acabou perdendo. Aquela pessoa que pensa, né, o brasileiro, ele pensa em comprar um imóvel para quê?
para ter uma renda na aposentadoria. Ah, eu vou viver de aluguel, construir várias casas lá. Então, assim, é preciso ser muito cauteloso, tá? Eu entendo que é uma decisão, às vezes, mais emocional, né? E de ego também. Ah, fulano tem tantas casas de aluguel, tantos terrenos, né? É uma cultura nossa. Mas, às vezes, isso está dando prejuízo. Então, assim, tem que avaliar caso a caso. Mas eu falo para quem está começando. Eu acho que alugar é sempre a melhor opção. Finalizando aqui só esse indicador, tá? A inflação 90%, o IGPM 145%. Então, ou seja, foi 3 vezes maior. E o CDI foi 150%. Resumindo aqui, se você tivesse pego o seu dinheiro e colocado no CDI, que é um indicador de investimentos, de rendimento, você teria um ganho 3 vezes maior, entendeu? Ou seja, em 10 anos. Então, mas eu falo, eu tenho imóvel também. O meu momento de vida, tá, já dando uma complementada aqui, exigia um imóvel. Né? Eu estou casado, tenho uma filha, então, querendo ou não, eu quero deixar o quê? Um patrimônio para minha filha, para minha esposa, caso eu venha a partir. Eu tenho também a questão da segurança. Então, eu não sou aquele que bate o martelo e fala assim, não compre imóvel. Não, depende. Né? Para começar, eu acho interessante você alugar e aí você analisar, né, com profissionais, avaliar cenários, possibilidades para você comprar seu imóvel, né, com estratégia certa e no momento certo. Ótimas considerações, né, Luiz? Porque é como você falou, a gente precisa cada um avaliar aí o seu momento, né? Para que você possa então decidir pela compra ou não. É claro que, como você citou, se for ver economicamente falando, né, o aluguel ele compensa mais. Mas, por outro lado, é como você falou, a gente também tem que pensar, né, na nossa família, o que você vai deixar para o seu filho, né? E também depende do sonho que você tem. Se você tem, né, um sonho da casa própria, então nada mais do que você estar trabalhando aí, né, e fazer um planejamento para você adquirir. Afinal, é o seu sonho. Então, né, aí a gente não está falando mais de valor, de preço, a gente está falando mais de preço, né? A gente está falando do valor da sua qualidade de vida, do que isso significa para você. Então, é realmente ponderação, não é mesmo? É isso que você falou. Chega um momento que já não é mais a questão financeira, né? Mas é realmente o que você falou, o valor, o quanto isso representa para mim. Às vezes uma conquista também, né, da pessoa. Poxa, eu consegui conquistar esse imóvel, nesse muita dificuldade. Então, são casos e casos, não dá para a gente generalizar aqui. Eu espero que qual é o nosso objetivo? Que você pegue, né, o que a gente está falando aqui e vê se aplica a sua realidade hoje, né? E tem mais dúvidas? Procura a Lu e procura para que a gente possa auxiliar vocês, tá? Vamos tocar o barco. Vamos lá. Por exemplo, se uma pessoa tem um dinheiro, tá? E aí ela fica em dúvida. O que é melhor? É melhor eu ter uma casa, adquirir uma casa, ou é melhor eu investir em fundos de investimentos? Perfeito. Então, eu vou pensar aqui, eu vou criar alguns perfis de alguns cenários, tá? Vamos pensar naquela pessoa, vou pensar um jovem solteiro, por exemplo, que está começando a sua carreira agora, e aí ele se depara com essa questão. E aí, eu compro um imóvel, né? Vamos pensar que o objetivo dele é ter uma renda, por exemplo, tá? É ter uma renda. Poxa, eu compro um imóvel, eu invisto, por exemplo. É o que eu falei. Faz mais sentido em termos de facilidade, tá? De acesso, ele investir. E aí, já complementando a outra pergunta que a gente já havia falado. Em fundos imobiliários, tá? Simplificando aqui fundo imobiliário. O que é um fundo imobiliário? Tá? Imagine que você mora num apartamento aí, né, em um prédio, um condomínio, melhor dizendo, um condomínio que tem vários apartamentos, vários prédios. Tem um síndico que é o responsável lá por esse condomínio, pelos prédios, né? E ele administra esses imóveis lá. Trazendo essa figura aqui para o fundo imobiliário, o síndico seria o quê? Um gestor, um profissional do mercado financeiro que administra vários imóveis. Que pode ser shopping, galpões logísticos, prédios corporativos, por exemplo, né? Pode ser estádios, hospitais, enfim. E até tipos de dívidas também. E aí, esse fundo ele é dono de imóveis e as pessoas que alugam esses imóveis, né? Eles pagam um aluguel. E automaticamente, se você compra um pedaço desse fundo, uma cota, como se fosse um apartamento que você tem, você recebe um aluguel. Então, pensa o seguinte, para você comprar um imóvel hoje, você vai precisar, vamos trocar um imóvel básico aqui na região que nós estamos.
sei lá, 150 mil, 200 mil. Então, olha só, é um alto investimento, dependendo, lógico, da condição da pessoa, e ela não consegue se fazer de uma vez só. Vamos supor que ela deu ali 200 mil para comprar um imóvel. Para ela vender esse imóvel, ela não consegue vender só a sala, só o quarto, só o banheiro, ela tem que vender tudo. Ou seja, os 200 mil, né? Já quando você investe no fundo imobiliário, você consegue começar a partir de R$ 10, R$ 100. Então, olha só, é muito mais acessível e muito mais fácil. Você pode investir 10 mil, 100 mil, 1 milhão, quanto você quiser. Então, eu acho interessante, para começar, a pessoa começar com o fundo, e depois que ela for criando um patrimônio, e aí chegar um pouco do que a gente falou, já estou mais estabilizado financeiramente na carreira, né, construindo família, aí inclusive foi uma baita oportunidade, né? Abrindo um parênteses aqui, eu consegui comprar numa excelente condição, então valeu a pena. Mas, se eu tivesse começado para quem está seja investir ao invés de comprar, certo? Certo. Então, assim, na sua opinião, se a gente falasse assim, porque tem gente, como você citou lá no início, eu vou comprar um terreno, por exemplo, e vou construir várias casinhas para alugar, né? Eu vou obter uma renda disso daí. E se eu pegar, por exemplo, o mesmo valor e investir em fundos, você acha que é mais vantagem investir em fundos, é isso? Exatamente, porque o risco é menor. Pensa o seguinte, vou fazer uma alusão aqui de algo que todo mundo conhece, né? Da infância, que era o quê? O Chaves, que tinha lá o seu Barriga, que ele era o dono, né, lá da Vila do Chaves, que ele recebia o quê? O aluguel. E aí tinha aquele inquilino que pagava as contas do aluguel em dia, Dona Florinda, Dona Clotilde, todo mundo, mas tinha o famoso seu Madruga que devia o quê? 14 meses de aluguel. Quem não conhece essa história aí, né? Ou seja, pensa o seguinte, você é dono de várias casas de aluguel. Você tem 10 inquilinos, seu Madruga tem problema, poxa, 10 para vez daquela pessoa na casa. Poxa, casa de aluguel, você vai lá, um inquilino só. Esse inquilino te dá um problema, e aí? Você fica sem receber. Sai da casa. É complicado. Será que está melhorando? Mas me fala assim, está falhando, mas dá um ok aí. Vou continuar falando aqui, só me fala se vocês estão conseguindo entender. Eu continuando. Imagina essa. Então, eu acho mais começar. Legal. O pessoal está falando que o áudio ainda está falhando, né? Vamos ver se a gente consegue aí melhorar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de é melhor financiar ou comprar à vista? Parece que assim, meio óbvio, né? Que fala assim, comprar à vista é sempre melhor, porque você não paga os juros e tudo mais. Mas será que é melhor mesmo? Olha, é o famoso depende. Como você falou, poxa, aparentemente parece ser a melhor opção. Você comprou à vista, fica ali, não está entendido nenhum. Mas espera aí, uma coisa que eu sempre abordo com os alunos, né, do ponto de vista financeiros de investimento, espera aí, tá bom, você foi lá comprou o seu imóvel à vista, não deve nada, pode ser. Mas a vida continua, você tem outras metas, outros objetivos, mas se alguma fatalidade acontecer com você, um acidente, uma doença, e você ficar incapacitado de trabalhar. Como é que fica a situação da família? Você consegue gerar renda? Né? Você tem outras coisas também, de repente tem o seu carro, tá?
Então, tem situações que eu já vi. Que vai ter um patrimônio de contexto, para mim, não vai fazer tanta diferença. Mas a grande maioria nem sempre. Então, o que eu recomendo? Às vezes é mais interessante. Quando está falando muito aqui, do que a produção da internet. Espera um minutinho aqui. Tá. Dá um minuto aqui. Nossa. Ó, então, Enquanto o Luiz faz os ajustes, pessoal, fala aí pra gente o que vocês estão achando do conteúdo. Se vocês têm perguntas muito interessantes, se vocês tiverem perguntas para a gente poder responder aqui para vocês, né? E poder aí, né, contribuir, né? Se vocês tiverem alguma dúvida. Eu vou entrar pelo outro, não sei se eu vou fazer um teste aqui, eu vou entrar pelo outro celular. Ele estava com ruído, mas pelo menos não estava falhando, pelo que eu entendi, ele só estava com ruído, certo? Então, nesse momento, eu estou te ouvindo bem. Certo. Então, dê um feedback aí novamente, pessoal. A Lu me ouve bem. Me falam vocês aí. Vamos ver se a maioria fala que está ouvindo bem ou não, só para mim ter um feedback aqui. Enquanto vocês falam, eu vou continuar, tá? Então, a Lu perguntou sobre a questão se é melhor comprar à vista ou financiar. Ó, está bem o áudio agora, a Gabriele falou. Ah, beleza. legal, que bom. Maravilha. Então, vamos lá. O que acontece? Eu acho interessante, realmente... Peraí. Tá, se melhor comprar à vista ou financiar. É exatamente isso que a gente vai falar. Então, eu acho melhor você fazer o quê? Você dá uma boa entrada, né? O máximo que você puder, e ficar com uma reserva financeira, né, de oportunidade e segurança. Alguns chamam de emergência também, né, justamente pelo que eu falei. Algum imprevisto acontece, ou não só imprevisto, mas oportunidade. Por quê? Nós temos que pensar em aumentar o nosso patrimônio. Poxa, eu comprei um imóvel, mas de repente, né, eu tenho condição de comprar alguma coisa para aumentar a minha renda, né? Nós temos que focar sempre em estar aumentando a renda. Eu sempre falo com os alunos, buscar novas fontes de renda. Então, se eu invisto tudo, eu não tenho nenhum dinheiro para investir em um curso, em uma mentoria, né, em algo que vai aumentar o meu conhecimento, automaticamente eu vou estar mais capacitado, né? Isso me possibilita ter uma renda maior para o quê? Para adquirir novos imóveis, adquirir mais patrimônio, né? Criar fontes de renda. Então, é mais inteligente do ponto de vista financeiro, né? Você dar uma entrada, ficar com essa reserva e usar essa reserva de forma estratégica, para você criar mais dinheiro. É dinheiro gerando dinheiro. O dinheiro não pode ficar parado só lá no banco. Tem que ter aquela reserva lá, que dá, sim, uma segurança para a oportunidade, mas o dinheiro tem que estar trabalhando. Ele não pode ficar parado ali o tempo todo. Então, respondendo aqui resumidamente, acho melhor, dependendo do momento, não comprar à vista, que a pessoa não tenha uma reserva de pelo menos 6 meses a 1 ano do custo de vida dela atual ou da renda dela atual. Ficou claro aí, pessoal, dá um feedback. Ah, que bom, então, Luiz. O pessoal está conseguindo ouvir um pouco melhor agora, né? E é isso mesmo, né? Porque, como você falou, às vezes você fica sem reserva nenhuma e daí surge lá a tal da emergência, né? Que pode acontecer em qualquer momento da vida da gente. E daí você fica, né, sem subsídio aí para poder lidar com a situação. Então, realmente é interessante avaliar, né, em que momento aí você está das suas reservas, né, e verificar, né, se você tem como comprar à vista ou melhor financiar para você ficar aí com uma reservinha caso surja alguma emergência. Então, outra dúvida que o pessoal me perguntou bastante, né? Eu participei de um encontro de mulheres e a gente estava falando, né, sobre esse assunto, exatamente sobre esse assunto. E foi perguntado se é melhor a gente optar pelo financiamento ou pelo consórcio. O que você acha? Antes de responder aqui a sua pergunta, deixa eu fazer uma adenda aqui. Tá?
Essa live aqui, estamos falando para pessoas que querem comprar, embora pode parecer muito óbvio, mas só para eu entender o que eu quero chegar. Pessoas que querem comprar a sua casa simplesmente para moradia. Eu não estou falando como um profissional do mercado imobiliário, por exemplo, um corretor, alguém que faz negócio. Por quê? Se a gente falar isso aqui para um corretor, por exemplo, um construtor, um incorporador, ele vai discordar totalmente e eu concordo com ele. Por quê? Porque é muito mais lucrativo, ao invés de você investir, por exemplo, no imobiliário, você comprar um imóvel para uma aplicação diferente, diferente, tá? Então, é só esse adendo aqui. Aí já vou responder a sua pergunta, que tem a ver com aqui, ó, com o que o Josiel está perguntando. Com a queda da Selic, o que muda para quem quer financiar? Vai cair. É melhor o financiamento. Novamente, mas, falando em termos de economia, é mais barato, mais barato. Ele tem ali a administração, né? Dizem que não tem juros, mas não deixa de juros, é uma taxa de juros, mas é muito mais barato do que um financiamento. Então a questão é, você pode esperar, você tem um prazo para você realmente esperar isso aí, porque o objetivo é o tema é planejamento. Então, quanto tempo daqui a quanto tempo a gente quer adquirir o imóvel? Isso você namorar agora, eu e minha namorada, a gente quer adquirir daqui a 5 anos, 7 anos. Escola, faz um consórcio. Falando desses pontos, né? Desses pontos. Faz um consórcio. Mas eu tenho jeito, para mim, hoje a prioridade é quero meu imóvel. Vamos esperar. Vai lá. Certo? Então, assim, é mais barato. Aí tem estratégia, diversas estratégias para que você possa fazer. Aí se contemplado, né? Várias estratégias. Aí eu não a gente tá vendo aí uns comentários, né? Fizeram uma nova pergunta, ó, uma ótima pergunta também. Onde comprar? Perto de casa, do trabalho ou da igreja, né? E infelizmente o nosso áudio está falhando mais um pouquinho. Tá. Gente, fala se voltou a melhorar aí o áudio aí. Já fiz de tudo, aqui a conexão tá melhor possível. Não sei o celular, mas me fala se voltou aí, para que a gente consiga ser assertivo aqui. Vamos lá, a questão da localização vai novamente acho que do momento de vida. Eu, por exemplo, a casa que eu estou aqui, eu e minha esposa, nós já temos a clareza. Isso aí é uma coisa certa para nós dois. Nós não queremos morar aqui tipo, o resto da vida. Meu objetivo é ter uma casa, estilo aquelas casas americanas, né? A casa no meio, né? O terreno em volta ali, com piscina, né? Área de lazer e tudo mais. Então, aqui eu sei que é uma fase. Embora aqui é nosso. Mas vai ficar futuramente, até para a gente mesmo, meus pais moram próximo aqui, meu irmão, grande parte da família. Então, vai ser mais um abrigo, um refúgio de estar perto da família. Mas eu tenho essa certeza que nós vamos sair daqui. Então, eu não pretendo fazer grandes melhorias agora. Né? Futuramente, talvez. Mas eu quero investir no meu grande projeto, que seria o que? A Casa dos Sonhos. Então, isso novamente vai do momento em que você decide, seja sozinho ou com o seu cônjuge. E aí, a gente quer ficar aqui realmente? Né? É por isso que em muitos casos eu falo, é interessante você alugar e depois você comprar. Entendeu? Ou se for comprar mesmo, esperar o momento certo para você vender também, para você não vender, né? Com um preço muito desvalorizado, que às vezes demora também. E já respondendo a pergunta, a Selic vai cair. A taxa básica, a taxa né? Quanto mais baixa a taxa, mais baixa. Então, agora vai ficar mais atrativo para você que deseja comprar uma casa, então, tenha paciência, né? Isso vai repetir. Vai pagar mais caro. Agora, tá? Mas tem que analisar muito bem, porque tem tipo de taxa que é Entendi, Luiz. Assim, ótima observação, né?
E quanto à pergunta aí que fizeram, né, que você pontuou sobre se é melhor comprar perto da igreja, do trabalho, né? Eu, assim, eu vou falar um exemplo meu, né? Por exemplo, eu atualmente estou morando no centro, né? Por que que eu escolhi um local estratégico para eu ficar próximo do meu trabalho? E, por exemplo, eu estou a 1,5 km da igreja onde eu congrego. Ou seja, quando você está no centro, né, da cidade, você tem mais fácil acesso, né, com curtas distâncias, a vários pontos, né? Então, se você tem condição de adquirir ou alugar um imóvel, né, no centro, na minha opinião, para mim funciona assim, né? Eu consigo fazer todas as coisas em curtas distâncias, né? E consigo fazer a logística da minha vida funcionar entre trabalho, igreja, casa, né? Funciona melhor. Então, realmente essa coisa de escolher o local depende da sua vida, né? Depende como é a sua logística. De repente, por exemplo, você tem filhos pequenos. E aí seus filhos têm que ir para a escola. Então, né, tem que avaliar aí se o seu imóvel está longe ou está perto, se você vai alugar um transporte, né, tipo uma van para transportar o seu filho até a escola, como que vai funcionar isso? Então depende muito da vivência, né, do ritmo de vida de cada um, não é mesmo? Exatamente. Só completando aqui, o pessoal pediu para repetir a questão da Selic, que falhou o áudio, não, meu áudio. E aí a Juliana, mas aí tem que ficar calculando o que é tudo isso que nós dois. Mas vamos lá, enquanto eu falar da Selic, a escola da Selic vai começar a ficar mais a Selic, a taxa básica, a taxa básica de imóveis vai ser parado, ou seja, a taxa de também vai parar. Então, é interessante que você para que você possa pagar mais barato. Peraí, mas acho que uns 2 anos eu não tempo claro, esperar. O pessoal falou que o áudio ainda está falhando, né? Então, é, ainda não. Ó, eu percebi aqui que falhou mesmo. Eu fiz um teste aqui no celular. Vamos trocar aquilo. Vamos fazer esse teste aqui, tá? Porque tá falhando. Lembra do outro jeito? Ele estava com ruído, mas não estava falhando. Vamos trocar aqui de novo? Vou trocar o aparelho para ver se melhora, tá? Tá. Peraí, não precisa de sair, não. Eu vou sair e eu entro de novo. Só um minutinho. Tá bom, vamos lá. É ao vivo, pessoal. Então a gente pode ter algumas intercorrências, mas vamos superando isso daí. Então vou esperar o Luiz entrar novamente por meio do outro celular e ver se a gente consegue aí. E aí, pessoal, quais mais dúvidas, perguntas que vocês têm a respeito disso que a gente está falando? Vocês se identificam com essa situação? Por exemplo, você escolheu morar mais próximo do seu trabalho, da sua igreja, da escola dos seus filhos? Como que vocês estão fazendo? Responde aí. Quem tem mais perguntas pode escrever as perguntas, pessoal. Pode deixar aí nos comentários que a gente vai ler aqui as perguntas e responder na medida do possível.
Alguma pergunta a mais? Quem entendeu direitinho a questão do comprar à vista ou comprar financiado? Vamos lá, deixa eu ver aqui o Luiz. Aí. Que comentaram aqui, comentaram sobre essa lei. Vamos ouvir sobre essa lei. Repete, escreve aqui o que vocês não entenderam, que eu vou repetir aqui rapidamente, tá bom? Então, sobre a Selic, vou repetir mais uma vez, para entender. A taxa Selic ela está em queda agora. Okay? O que é a taxa Selic? Taxa básica de juros da economia que os bancos e o mercado financeiro usam como parâmetro para oferecer juros e analisar investimento. Então, ela está em queda, vai cair mais ainda a previsão para os próximos anos. Então, você que quer adquirir sua imóvel, é interessante que você espere. Eu recomendo aí os próximos 2 anos para que você pegue uma taxa mais atrativa. Tá? Isso é um cenário, porque ela vai oscilar o tempo todo. Lembrando que, mesmo que você adquira com uma taxa mais alta, depois você pode avaliar realmente a possibilidade de fazer o quê? Uma portabilidade de financiamento. Deu para ouvir aí? Deu para ouvir, Lu? Eu ouvi com alguns vídeos, mas eu entendi. Mencionou que, nesse momento, a taxa Selic está em queda e a tendência é que isso continue. Então, nesse momento, seria interessante aproveitar essa oportunidade. Esperar um pouquinho. Esperar um pouco, tá? Eu acho esperar um pouco. Mais ou menos, ela vai cair mais ainda. Tá para 2 anos. Tá com ruído ainda? Eita. Melhorou ou piorou? Gente, eu não sei o que faz tempo. Com ruídos, mas deu para entender. Ok, vamos continuar aqui. Senão a gente não sai, gente. Peço perdão para vocês aí. Eu não vou ver o que está acontecendo aqui depois. Se for o caso, a gente marca uma outra live aí, tá bom? E manda um resumo para então, a gente pode repetir essa live, porque parece que é um tema, né, que o pessoal tem bastante interesse, e realmente, né, é um tema que a gente está sempre recorrendo, se não somos nós que estamos procurando ver se compra ou não compra o imóvel, sempre tem um parente, né, um amigo, e é muito interessante. O pessoal está respondendo aqui, que eu perguntei para eles o que eles, aonde que eles estão morando, né? Aí a Júlia falou, eu também moro no centro, próximo do trabalho, igreja, bancos, supermercados em geral. Realmente morar no centro, assim, para mim é a melhor experiência, né? E ela está falando também que para ela é mais prático, porque sobra tempo, né, para a prática esportiva. Realmente, concordo, né? Realmente, quando a gente está próximo de tudo, a gente acaba conseguindo aí fazer uma boa logística, né? Tem uma pergunta aqui do Josiel. Você viu, Luiz? Ele pergunta o que seria a portabilidade de financiamento? Perfeito. A portabilidade, Josiel, é quando você tem um financiamento em um banco e você migra para outro banco que tem uma condição mais atrativa para você. Por exemplo, uma taxa de juros mais baixa, consequentemente, às vezes uma parcela mais baixa também, ou você estende o prazo, de repente, para dar um fôlego na parcela. Você pode fazer isso daí, é um direito que você tem, tá? Eu fiz o financiamento no Itaú, o Santander ofereceu uma proposta melhor. Você pode levar a Caixa Econômica, enfim, você pode fazer essa possibilidade também, tá? Sobre essa questão, deixa eu comentar sobre essa questão da localização, Lu, que na minha opinião é uma das coisas fundamentais, tá? O que você falou faz total sentido, a Juliana também aqui, porque não só a questão de tempo, e o tempo é o ativo mais valioso. Às vezes, na maioria das vezes, tá? Vale muito mais a pena você pagar um aluguel, por exemplo,
mais caro, né? Para você ter essa questão de autonomia, de qualidade de vida, para você estar mais perto do trabalho, fazer sua atividade de lazer, ir para a igreja, por exemplo, estar perto da sua família. Okay? Lembrando, o nosso foco é tudo pensando em estratégia. Ah, mas eu vou pagar mais caro, eu estou numa situação financeira complicada agora. Mas espera aí. Você tem que focar sempre em aumentar a sua renda, investir em conhecimento. Se você mora mais perto do trabalho, vai ter mais tempo para estudar, logo você vai estar mais capacitado para aumentar a sua renda também. Entende? E outra coisa também, a localização também vai influenciar o quê? No seu custo de vida. É lógico que região central, o custo vai ser um pouco mais alto. Supermercado, né? E outros açougue, sacolão, etc. Então é importante que você também adeque o seu padrão de vida. Ok? Se você não procura um padrão de vida muito alto, até que você atinja o que a gente chama de liberdade financeira. Você tem o seu dinheiro trabalhando para você. E aí você se torne aí aposentado, livre financeiramente, dentro da renda. E se deu para entender aí, isso cortou de novo. Espero que não, pelo amor de Deus. Realmente, Luiz, o que você está, né, trazendo para a gente é de suma importância, porque realmente o nosso tempo, né, qualidade de vida não tem dinheiro, não tem preço que pague. Então, quando a gente consegue aí conciliar, né, o seu melhor momento, né? Vamos caminhando aqui para o final. Então, assim, disso tudo que a gente conversou hoje, quando você consegue ter o seu melhor, analisar o seu melhor momento para você financiar uma casa, ou você avaliar que você pode comprar à vista, ou que você não deseja comprar agora, mas você opta pelo aluguel, porque isso é o que melhor se encaixa na sua condição econômica hoje, né? E analisando ainda a taxa de juros e tudo mais, e como o Luiz bem aconselhou, né, da taxa Selic, então, nesse momento é melhor esperar um pouquinho. Então, a gente vê que são muitas dicas, né, que nós tivemos hoje, sobre como se planejar para comprar casa própria. Eu acho que pelo interesse, né, do pessoal, a gente devia planejar uma outra live sobre o mesmo assunto e responder mais perguntas, né, para vocês. E assim, de antemão, sim, quem quiser deixar, né, a sua pergunta, seu comentário, e a gente pode responder também, né, depois. E a gente pode responder o que vocês tiverem de dúvida aí. O Ademir tá falando, marca um coffee break. Boa, bem legal, bem legal. Então, vamos aí finalizando a nossa live hoje, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Gente, agradeço demais todos vocês que estão conosco. Nós tivemos aqui um pico de 15 pessoas, nesse momento nós temos 11. Mas, assim, gente, agradeço demais, demais mesmo vocês. Agradeço o Luiz pelo conhecimento, pela paciência, pela contribuição de compartilhar o que ele sabe, né, sobre finanças com a gente. E vamos falar um pouco mais desse assunto, tá bom? Nós vamos avisar vocês quando a gente tiver uma próxima live, né? E vamos, né, trazer o Luiz aí novamente para contribuir com a gente, né? Então, gente, muito obrigada, Luiz. E, né? Só falar uma coisa. Mas ele tem as suas decisões, não as suas decisões. Não tem que realizar cada foto, coloca aí, não tem sua posição de ficar. Esse tá? Estratégia dos mentores para isso. A luta aí para te ajudar, então, faltou alguma coisa que eu queria falar, mas vai
Bora para falar. Então, Então, o José sugeriu para a gente abrir uma caixinha de perguntas e a Gabi está lembrando aí que tem uma caixinha de perguntas lá no meu Insta, né? É só vocês irem lá, façam suas perguntas. E a Júlia está falando que já deixou uma pergunta lá no Insta. Eu vou ver e nós vamos responder. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, por estar interagindo. Estou muito feliz mesmo com este momento. E que Deus. Ah, sim, é verdade. E daí, que Deus abençoe todos vocês, né? Sigam a gente lá no Instagram, siga o Instagram do Luiz, né? Isso, siga o Luiz lá no Instagram dele, é Luiz Flauzino, e, né? Siga a gente lá no Instagram e a gente vai responder as perguntas que vocês deixarem lá nas caixinhas, tá, gente? Então, muito obrigada, que Deus abençoe todos vocês. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau.